Boa noite, professor. Eu sou a aluna Luísa Campos, do RA 260-3632, e eu vou apresentar o meu trabalho de recuperação. Então, aqui você consegue ver a minha tela. A primeira coisa que eu fiz para criar esse projeto, eu pensei nas classes que eu deveria criar para ter tudo funcionando. E a primeira classe que eu pensei foi a classe ingrediente, e foi ela que eu criei primeiro. Então, aqui eu criei o nome, a quantidade. Aí aqui eu coloquei eles privados pra, assim, ter uma certa segurança, sabe? Que o usuário não vai conseguir mexer nessa classe. Aí aqui eu coloquei alguns métodos bem gerais, no caso, tipo get nome do ingrediente, quantidade do ingrediente, e utilizei tudo como string. Depois eu fiz uma relação de composição aqui e eu criei a receita. Aí aqui na receita tem algumas coisas importantes que eu criei. A primeira coisa é que eu tenho o nome da receita, eu tenho o tempo de preparo, o modo de preparo e os ingredientes, que coloquei eles numa lista. Aí aqui eu inicializei eles, aí aqui eu coloquei o ingrediente, adicionar ingrediente, um método, e aqui eu percorro a minha lista de ingredientes e aí eu percorro a minha dispensa, que é, no caso, quando eu vou armazenar, né, os ingredientes que cada usuário vai dar. E aí eu faço uma relação aqui que eu vejo se o ingrediente está na lista e aí eu retorno uma variável tem na dispensa. Isso vai ajudar na lógica para fazer aqui o sugestor de receitas, para ele ver o que está na dispensa ou não. Aí eu faço aqui uma relação de um if else aqui, se tem na dispensa ou não e tal. E essa foi minha classe receita. Em seguida eu tenho aqui o usuário, que ele vai também precisar do ingrediente, uma classe bem básica também que eu fiz, só para pegar o nome. Aí eu armazenei aqui numa lista tanto a dispensa quanto as restrições daquele usuário, porque cada usuário vai ter uma restrição e uma dispensa diferentes. Bem, aí eu parti para parte da integração, que é o principal requisito desse trabalho. Aí, no caso, eu utilizei a API do Gemini e, inclusive, na parte em que eu vou falar sobre os erros, que eu vou falar agora já, acho que a parte que mais deu erro foi realmente integrar a API com o BlueJ, que no caso eu coloquei uma versão que não estava dando certo. E, tipo, dava um erro, vários erros, tanto o erro de que tinha excedido o limite de solicitações que eu poderia dar, quanto o erro de que não estava encontrando mesmo. Então, eu tive que ler lá um pouquinho da documentação e peguei uma versão que era compatível com o que eu queria. Que no caso aqui, eu criei até uma classe aqui chamada testador de métodos, que eu peguei aqui, tipo, ele meio que pega o arquivo onde eu coloquei a minha chave e ele reconfigura automaticamente de acordo com a versão que o meu Gemini, que eu peguei meu Gemini. Aí aqui eu fiz a minha configuração. Então é basicamente, eu vou ler o arquivo, né, que eu vou ler o arquivo que eu chamei de config.properties. Aí aqui eu tenho o LLM Client, né, que basicamente ele vai pegar esse meu arquivo e aí ele vai converter ele para... Basicamente ele vai fazer um trabalho de melhorar o texto, sabe? Para que eu consiga ler o texto, no caso do Gemini. Então eu preparo aqui o JSON para o Google Gemini. Aí aqui, como também tinha uma parte do projeto que a gente tinha que testar alguns erros e aqui eu testei, por exemplo, se estava lendo ou não a API, a chave da API. Enfim, eu fiz então essa integração aqui do LLM Client com o ingrediente e em seguida eu já vim e criei, na verdade o ingrediente não, eu fiz essa ligação aqui com o sugestor de receitas, perdão. Aí eu vim aqui e criei a classe abstrata sugestor de receitas. No caso, eu criei ela como abstrata porque qualquer classe que for herdar ela pode utilizar dos parâmetros básicos
para implementar diferentes tipos de sugestores. Aí aqui eu fiz a parte mais básica, assim. Na verdade, eu peguei um modelo pronto, que é esse template model. E aqui a parte mais básica é basicamente o que eu vou fazer nessa classe. Eu vou gerar os prompts que vão chamar os prompts que eu vou mandar para IA. E aqui é isso que eu fiz. Então, eu tenho eu tenho um método de construir o prompt. Aí aqui eu vou mandar o prompt e aqui eu vou devolver um erro ou traduzir a resposta. E traduzir a resposta nesse outro parâmetro aqui. Esse outro lugar. E aqui eu criei alguns métodos que a classe que vai herdar essa classe vai ter que implementar. Aí eu passei aqui, fiz algumas conversões, realmente só de texto pro JSON, para que tudo possa ser lido certinho e tal. E aqui nessa classe sugestor rápido, ela vai herdar o sugestor de receitas. E aí como foi requisito do trabalho, fazer uma receita rápida. Então eu criei aqui um prompt para ela. Na verdade, eu criei aqui um método, né, de instrução especial que vai dar como return esse prompt para IA, que vai ser de receitas rápidas, práticas e diretas e tal. Que esse método ele vai ser lido aqui e aí ele vai ser passado para IA daí. Aí eu poderia, se eu quisesse, implementar outros tipos de sugestores, né? Tipo um sugestor de receitas só veganas, receitas fitness, esse tipo de coisa. Então eu consegui fazer com que essa classe herdasse o sugestor de receitas. Eu poderia criar outras classes que poderiam também herdar o sugestor de receitas e daria certo. E por último, eu integrei tudo isso na classe main. Então aqui na classe main eu criei alguns print line aqui para mostrar no terminal. E aqui eu vou ter o nome do usuário, né? Tipo, eu vou ler a linha do terminal. Aí eu vou guardar isso no usuário. Aí eu vou criar um sugestor de receitas. Aí eu fiz um switch case aqui. No caso dos... É porque você vai ver que no código, se você tem uma opção 1, você guarda as coisas na dispensa. Opção 2, número de ingredientes. Opção 3, restrição. Aí a opção 4 aqui, a sugestão do chefe. E um switch case bem básico, assim. E agora eu vou testar. No caso, eu vou chamar aqui o main. E eu vou criar um novo usuário aqui chamado Pedro. E nesse usuário aqui, eu vou adicionar um ingrediente. Então, eu vou escolher a opção. Eu vou adicionar ovos. E vou colocar 6 ovos, por exemplo. Aí, se eu apertar o 1, eu consigo ver a minha dispensa. No caso, aparece aqui ovos 6. Aí, eu posso adicionar se eu tenho uma restrição alimentar ou não. Eu vou colocar aqui sem glúten. E aí aqui eu posso consultar o chefe, que ele vai gerar para mim 3 receitas diferentes. Aí ele tá consultando, eu tô usando essa versão 2.5 do Gemini. E aqui ele retornou pra mim 3 receitas. No caso, ovos, que ele deixou bem claro que tem na dispensa, né? Como fazer ovos. Aí como fazer aqui ovos mexidos, omelete e ovos fritos no ponto. E aí, se eu quiser sair, eu só aperto um 0 e eu saio. Então, esse foi o meu trabalho. Eu vou deixar o código no GitHub e vou subir esse vídeo também no YouTube. Obrigada!